César. Minha equipe é formada por mim, pelo Davi José e Sabrina Lisboa. Nós iremos falar sobre a hipoteca anticrédito, que está prevista no livro 3, título 10, capítulo 1 ao 4, no artigo 1473 a 1510 do Código Civil. Primeiramente, irei conceituar o que seria a hipoteca, certo? A hipoteca é um direito real de garantia sobre bens imóveis, navios e aviões, entre outros, pertencentes ao devedor ou a terceiros. Na hipoteca, o bem contou sua posse do devedor ou do terceiro, não ocorrendo transmissão de posse ou propriedade. Os bens que podem ser hipotecados incluem imóveis e outros bens de valor, que servem como garantia para a obrigação. A hipoteca é feita através do registro no cartório, de registro de imóveis, onde o ônus hipotecário é divulgado na matrícula do bem. O artigo 1473 do Código Civil estabelece os imóveis e acessórios dos imóveis podem ser objeto de hipoteca. O domínio direto é um dos objetos que podem ser hipotecados segundo a legislação vigente. O domínio útil também pode ser incluído como objeto de hipoteca, de acordo com o Código Civil. As estradas de ferro também são conhecidas como objeto válido para a hipoteca. Os recursos nacionais mencionados no artigo 1230 também podem ser hipotecados, dependendo do solo onde se encontrem. Os navios também são considerados objetos da hipoteca, conforme estabelecido na legislação. O direito do credor anticrédito. O credor anticrédito ele tem o direito de reter o bem em seu poder até que a dívida seja paga, ou seja, diferente da hipoteca convencional, o diretor anticrédito ele pode usufruir do bem depois do bem hipotecado. Extinção de direito. Esse direito extingue após 15 anos da data da sua Constituição. O artigo 1423 do Código Civil Brasileiro de 2004 regula esse direito do credor anticrédito. Direitos abrangidos pela hipoteca. Inclui aeronave, direitos especial para fins de moradia, direito real de uso e propriedade superficiária. As hipotecas de navios e aeronaves são regidas por legislação especial. Os direitos de garantia relacionados aos direitos de uso e propriedade superficiária estão limitados à duração da concessão ou direito de superfície, se transferidos por período determinado. Direito real de garantia. A hipoteca é um direito real de garantia que confere o Estado das regras, direito de sequela e exclusão do bem dado em garantia. A hipoteca também ela é indivisível, é uma característica que impede o fracionamento do bem, garantindo que uma parte não possa ser o ônus de garantia enquanto a outra não. Mesmo que a dívida seja dividida, a hipoteca permanece integral, de acordo com Rodrigues, 2003. Aqui é a publicidade e a especialização da hipoteca, características intrínsecas. A publicidade e a especialização são características fundamentais do estudo da hipoteca. Após a construção da hipoteca, é obrigatório que a aliança seja lavrada por escritura pública. A hipoteca também deve ser registrada no cartório de registro de imóveis correspondente. É necessário especificar todas as características da obrigação principal que está sendo garantida. Devem também ser incluídos detalhes sobre o imóvel que serve como objeto de garantia. Direito de caráter acessório. A hipoteca é um direito de caráter acessório semelhante ao penhor e anticrédito, onde atua como garantia real para a obrigação principal. Ou seja, esse bem, o bem que o devedor dará, servirá de garantia como hipoteca. A extinção da obrigação principal. Quando a obrigação principal da hipoteca garante a extinta, o ônus real também desaparece. Ou seja, depois que a obrigação ela é extinta, também desaparece o ônus da hipoteca. Existem três formas de hipoteca, que é a convencional, que é a mais usada, né, que é o acordo entre as partes, onde o devedor oferece o bem como garantia do empréstimo. A hipoteca judicial, que é determinada pelo juiz, muitas vezes em decorrência de um processo judicial que envolve conflitos e dívidas. A hipoteca legal posta por lei, geralmente resultando em obrigações legais, como impostos ou dívidas. Então, a hipoteca convencional é aquela mais usada, ou seja, é aquela onde eu dou um bem como garantia para fazer um financiamento ou um crédito. Então, eu ofereço aquele bem como garantia, hipoteca aquele bem. A hipoteca judicial, que geralmente acontece nos processos, quando o juiz determina que aquele bem seja hipotecado para o pagamento da dívida. A hipoteca legal, que geralmente é usada no processo penal, quando o autor sofre alguma infração penal, causa dano a alguma pessoa ou algum bem, e o juiz determina que o bem que ele tenha seja hipotecado para o pagamento da dívida. A hipoteca convencional é aquela que deriva da livre vontade das partes, visando garantir o cumprimento de uma obrigação. O devedor ou terceiro oferece bens à hipoteca como garantia. A hipoteca convencional é definida a partir da vontade das partes. A hipoteca legal é aquela que é instituída por lei, diferenciando pela condição das partes ou pela própria natureza do negócio, tem como objetivo assegurar determinadas situações jurídicas. A definição e característica da hipoteca legal são cumpridas por manter. Hipoteca legal, pessoas de direito público. As pessoas de direito público interno, no artigo 41, sobre os imóveis pertencentes aos encarregados da cobrança, guarda a administração dos respectivos fundos e rendas. Hipoteca legal no Código Brasileiro da Aeronáutica. O Código Brasileiro da Aeronáutica prevê a hipoteca legal,
favor da União sobre aeronaves, peças e equipamentos. A hipoteca é instituída sobre aeronaves adquiridas de fornecedores estrangeiros que possuem aval, fiança ou qualquer outra forma de garantia do Tesouro Nacional e dos seus agentes. A informação é baseada na obra de Coelho, né, que discute a legislação pertinente. O registro e especialização da hipoteca legal. A hipoteca legal deve ser registrada para garantir a sua validade. A documentação da hipoteca deve ser registrada para o assento hipotecário. Após 20 anos de registro, a especialização deve ser renovada. A especialização da hipoteca deve ser realizada no juízo e apresentada ao oficial de registro. O registro da hipoteca valerá enquanto a obrigação perdurar. Hipoteca judicial. A hipoteca judicial é aquela estabelecida em sentença condenatória, conferindo ao exequente direito real sobre bens executado em garantia da execução do julgado. O direito a essa hipoteca surgirá como julgamento definitivo. O Código do Processo Civil é a hipoteca judiciária. Histórico de hipoteca judicial. A hipoteca judicial foi prevista no Código Civil de 1916, especificamente no artigo 824. O Código Civil vigente não contém previsão para a hipoteca judicial. Regulamentação da hipoteca judicial. Atualmente, a hipoteca judicial é regulada pelo artigo 466 do Código Processual Civil. A sentença que condenar o réu de pagamento de uma prestação valerá como título consecutivo da hipoteca judiciária. A inscrição da hipoteca judiciária será ordenada pelo juiz conforme as normas da Lei de Registro Público. Vantagem da hipoteca. Então, é uma proteção legal robusta, a hipoteca proporciona segurança jurídica significativa do credor, garantindo que seus direitos sejam protegidos em caso de inadimplência. Também o menor risco de inadimplência. Devido à natureza garantida da hipoteca, o risco de não pagamento é reduzido, tornando a ação proferida para os credores. E a desvantagem da hipoteca é o processo judicial demorado em caso de execução, que pode levar a um longo processo judicial, causando incerteza e estresse financeiro ao mutuário, né? E também tem os custos adicionais do registro. Além do valor principal da hipoteca, o mutuário deve arcar com custos de registro que podem aumentar a carga financeira total. Boa noite, me chamo Davi e vou apresentar sobre o Instituto da Anticrese. A Anticrese é um direito real de garantia, assim como a penhora e a hipoteca. Na Anticrese, um devedor anticrético cede o direito de posse ao credor para amortizar uma dívida. Assim, com o direito de posse, o credor pode usufruir, gozar e tirar frutos deste bem por um período de tempo para, assim, satisfazer a obrigação do devedor anticrético. Leciona-se na doutrina que a anticrese estaria entre a penhora e a hipoteca, porque ela guarda características em comum com esses dois institutos. Com a penhora, há em comum a transferência da posse do bem para o credor. Já na hipoteca, há em comum que ambos caem sobre bens imóveis, em regra. Na anticrese, conforme o artigo 1506 do Código Civil, um devedor anticrético ou um terceiro que queira transferir o direito de posse para o credor em favor do devedor anticrético, assim o faz, e os frutos da anticrese colhidos pelo credor anticrético são usados para o pagamento para cumprimento da obrigação. Há uma discussão no direito brasileiro se a anticrese realmente tem alguma utilidade fora do Código Civil. Ainda na época da elaboração do Código Civil de 2002, havia essa discussão, pois a hipoteca é um instituto semelhante e já satisfazia as relações. Porém, na época argumentou-se que a anticrese seria uma alternativa à hipoteca e caso os credores e devedores assim preferissem. Contudo, hoje sabemos que ela não é economicamente viável tanto para os devedores quanto para os credores. Os credores assumem uma grande responsabilidade, pois o credor anticrético ele se torna responsável durante a sua posse do bem pela manutenção, caso de negligência ou caso da perda dos frutos, o devedor anticrético pode acionar o juiz e, caso ele entenda que há negligência, mau uso, má conservação, a anticrese pode ser convertida em arrendamento e o juiz define o valor do aluguel. O credor anticrético ele também tem outra limitação no caso de destruição do imóvel ou desapropriação do bem. Nesses casos, ele não tem direito de preferência seguro, ou seja, ele é apenas um credor quirografário, sem preferência, e isso o desampara nessa relação. Já o devedor anticrético, ele é o que mais perde, pois ele perde o direito de posse, usufruto, gozo do bem. Enfim, isso não ocorre na hipoteca, por exemplo, pois na hipoteca o direito de posse continua do devedor, ele só perde esses direitos quando ele não consegue cumprir a dívida, né? Ele consegue cumprir a obrigação com o credor. O período máximo da anticrese são 15 anos, em que a posse, o usufruto do bem fica na posse do credor. O legislador assim entende porque, caso, se em 15 anos o credor não conseguiu o suficiente para o valor da dívida do devedor anticrético, ele não conseguirá em mais tempo
e assim ficou decidido. A anticrese pode ser transformada em hipoteca, conforme o próprio Código Civil prevê, e a hipoteca também pode se transformar em anticrese. Não há nenhuma limitação de acúmulo de garantias, pois o mesmo imóvel sob anticrese pode ser hipotecado a terceiro, ele pode ser hipotecado ao credor de crédito e outras possibilidades. Como afirmei anteriormente, ele está um direito real de garantia em desuso, pois a hipoteca confere mais direitos ao devedor e também não exige do credor a obrigação de manutenção do bem, apresentar um relatório anual sobre sua administração do imóvel e sua posse. Então, em resumo, a anticrese é marcada pela transferência da posse, não se discute propriedade, não se transfere a propriedade nesse instituto, e sim a posse do bem, por no máximo 15 anos. Aeronaves e navios não são regidos por este instituto, eles têm legislação própria e geralmente se aplica a hipoteca em navios e aeronaves. Para a constituição da anticrese, é necessário que haja registro no cartório de imóveis, um acordo anticrético, e nele vai ser definido se os frutos colhidos pelo credor durante a posse na anticrese serão utilizados para amortizar a dívida ou os juros, ou somente os juros, e também que o imóvel esteja da propriedade do devedor anticrético ou de um terceiro em favor do devedor anticrético, que assim esse terceiro vai ceder o direito de posse para o credor anticrético. A anticrese, apesar de em desuso, ainda é uma possibilidade que o direito privado brasileiro confere aos credores e devedores. Boa noite, eu me chamo Sabrina Lisboa e eu vou abordar as formas de extinção das garantias reais da hipoteca e da anticrese, conforme previstos no Código Civil Brasileiro. Como já os meus colegas anteriormente explicaram, as garantias reais, como a hipoteca e a anticrese, têm por finalidade assegurar ao credor um direito de preferência sobre o bem dado em garantia, em caso de inadimplemento do devedor. E a extinção dessas garantias pode ocorrer de diferentes maneiras, conforme exposto no artigo 1499 do Código Civil até o 1505 do Código Civil, no caso da hipoteca. Esses artigos apresentam um rol de hipóteses de extinção que, segundo a doutrina, é considerado exemplificativo, permitindo que novas formas de extinção sejam aceitas conforme o desenvolvimento dos casos concretos. As formas de extinção da hipoteca. Uma forma de extinção da hipoteca é pela extinção da obrigação principal. Essa é a forma mais comum e ocorre quando o devedor realiza o pagamento integral da dívida, extinguindo-se o direito do credor sobre o bem hipotecado. Aqui o princípio básico é de que, se a obrigação principal desaparecer, também desaparece a garantia que a acompanha. Extinção pelo perecimento da coisa. Quando um bem hipotecado é completamente destruído, a hipoteca se extingue, pois não há mais o objeto sobre o qual ela possa recair. Entretanto, caso a perda seja parcial ou ocorra apenas uma desvalorização do bem, a hipoteca permanece e o credor pode requerer reforço de garantia com outros bens. Extinção pela resolução da propriedade. Essa hipótese ocorre quando a aquisição de uma propriedade com todos os seus direitos e deveres está condicionada à realização de uma situação específica ou ao cumprimento de um prazo. Assim, a hipoteca se extingue quando a condição resolutiva ou o prazo acordado se cumprem. Pela renúncia do credor. O credor pode optar por renunciar o direito sobre o bem hipotecado de forma unilateral. Essa renúncia não implica na extinção da dívida, apenas na perda de garantia real, de modo que o credor deixa de ter a preferência sobre os demais credores. Extinção pela remissão. Ocorre quando a dívida é paga, liberando o bem hipotecado. A remissão pode ser realizada pelo próprio devedor, por um segundo credor hipotecário que subroga o seu crédito, ou até por familiares do devedor, a fim de evitar a alienação do bem. Extinção pela arrematação ou adjudicação. Em casos de execução judicial, a hipoteca pode ser extinta pela arrematação ou adjudicação do bem. A adjudicação ocorre quando o bem é adquirido em leilão por um dos credores hipotecários, pelo cônjuge, por descendentes ou ascendentes do executado. Caso contrário, ele será levado à asta pública e a hipoteca será extinta por arrematação, proporcionando ao adquirente o imóvel sem qualquer ônus. Das formas de extinção da anticrese. A anticrese, embora menos comum, é uma garantia real que envolve o direito de retenção de um bem imóvel.
permitindo que o credor usufrua dos frutos do bem dado em garantia para satisfazer a dívida. As hipóteses de extinção da anticrese também estão expostas no Código Civil e incluem o pagamento da dívida, como ocorre na hipoteca. A anticrese se extingue quando o devedor realiza o pagamento integral da dívida, liberando o bem da garantia. Término do prazo legal. A anticrese confere ao credor o direito de reter o bem enquanto a dívida não for paga, mas esse direito se extingue após 15 anos da data da constituição do contrato de anticrese, conforme prevê o artigo 1423 do Código Civil. Perecimento da coisa. A anticrese também se extingue com a destruição completa do bem dado em garantia. Diferente da hipoteca, esse caso, o credor anticrético não possui direito de preferência ou de subrogação no seguro. Desapropriação. Caso o bem dado em anticrese seja desapropriado pelo poder público, se extingue o direito de retenção do credor sobre o imóvel. Renúncia do anticresista. O credor anticrético, assim como o credor hipotecário, pode renunciar unilateralmente ao direito do bem dado em anticrese, liberando o imóvel da garantia. Execução por outros credores. Quando outros credores do devedor executam judicialmente o bem dado em anticrese, a garantia pode ser extinta se o credor anticrético não se opuser a tempo, perdendo o direito de retenção. Resgate do bem. Por fim, o adquirente do bem dado em anticrese pode resgatá-lo antes do vencimento da dívida, pagando-lhe integralmente e assumindo a posse, conforme prevê no artigo 1510 do Código Civil. As previsões legais para a extinção das garantias reais, da hipoteca e da anticrese visam resguardar tanto o interesse do credor quanto a continuidade dos direitos de propriedade do devedor. É importante reiterar que essas hipóteses de extinção, conforme mencionadas, são exemplificativas, o que permite ao judiciário reconhecer outras formas de extinção em casos concretos. A doutrina e a jurisprudência brasileira reconhecem que a natureza dinâmica das relações econômicas e patrimoniais exige essa flexibilidade, de forma a permitir soluções justas e equitativas para credores e devedores. Assim, o Código Civil oferece um guia para a extinção das garantias reais, mas permanece aberto a interpretações e novas possibilidades que se adaptem às necessidades práticas da sociedade.